Fala, galera que está se dedicando aí para o Enem, que vai ser realizado aí. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma questão de 2005, questão número 61, do caderno amarelo. Vamos ler aqui o que essa questão está nos perguntando. Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura, o mesmo diâmetro da boca. Neles são colocados líquidos até a metade de sua altura, conforme indicado nas figuras. Representado por V1, V2 e V3, o volume de líquido em cada um dos recipientes tem-se... Aqui eu tenho as alternativas. Aqui nós temos uma questão que, ao batermos o olho nela assim, verificamos que é uma questão relacionada a volume e sólidos geométricos. Em específico, o volume do cone e o volume do cilindro. Eu quero calcular o volume dessas três figuras e comparar eles, ver qual é o maior ou qual é menor ou se eles são iguais. Eu quero fazer essa comparação. Uma forma de fazer essa comparação seria através de análise. Nós vamos fazer isso, essa análise desse exercício. Esse exercício me diz que a altura dessas três figuras são iguais. Então eu tenho aqui uma altura H que é correspondente a todos. Ok? Tanto para figura 1, como para figura 2, como para figura 3. Só que tem um detalhe. Ele fala que cada figura presente aqui, foi colocado um certo líquido, de forma que esse líquido ficou na metade da altura da figura. Ok? Então vamos dizer o seguinte, se eu estou chamando, por exemplo, essa altura dessas três figuras de H, logo, se o líquido foi colocado à metade, eu tenho aqui uma altura foi colocada o quê? Na metade. Se eu tenho H como sendo total, essa metade é o quê? H sobre 2. Então, esse H sobre 2 está em todos os recipientes. Isso o enunciado nos diz, ó. Neles são colocados líquidos até a metade de sua altura, ó. Até a metade. Então, todos têm H sobre 2 como sendo o quê? A nossa altura. Eu tenho também que o diâmetro dessas figuras são o quê? Iguais. Isso me fala, ó. Mas e o mesmo diâmetro da boca. Essa figura também tem o quê? O mesmo diâmetro da boca. O diâmetro é a corda que passa pelo centro. O que vem a ser uma corda? É um segmento que liga as duas partes da circunferência. Então aqui, ó, eu tenho que o diâmetro... Deixa eu mudar a cor da tinta. Por exemplo, eu tenho esse diâmetro semelhante a esse diâmetro, semelhante a esse diâmetro. São iguais. Logo, o raio, vou dizer assim, o raio, ele é igual para todas as três figuras. Porém, tem um detalhe aqui. Essa primeira figura que é V1, este raio aqui, ó, concordam que ele é menor? Se eu tenho aqui como R, eu vou chamar isso aqui de R', que é menor do que R. Então, R' é o que? Menor do que R. Tá bom? Então vamos fazer essa comparação entre as figuras ou entre os sólidos geométricos. Vamos trabalhar primeiro a V3. Então o volume dá 3. A terceira figura é o quê? É um cone. Logo, o volume do cone é o quê? Π R ao cubo vezes a altura sobre 3, ok? Então vamos lá. Então, V3 é igual
Este R ao cubo eu vou deixar, né? Porque é o mesmo que está aqui. Este R está aqui, ó. É semelhante a esse. Então, π R ao cubo vezes a nossa altura. No caso aqui, a minha altura é o quê? H sobre 2. Dividido por 3. Vamos dizer 3 sobre 1. Aqui, ó, o volume 3 vai nos dar o quê? πr ao cubo vezes H sobre... Então, aqui, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o quê? Invertendo aqui, vai ficar 1 aqui no H, né? E o 3 sobre 2. Então, vai ficar 6. Então, esse é o volume da figura 3. Quando você faz a comparação entre a figura 3 e a figura 1, observe por este raio ser menor do que esse. Concorda que os cálculos serão o mesmo, porém o raio vai ser menor? Então, logo, você define que o quê? A figura 3, no caso eu vou chamar de V3, ela é o quê? Ela é maior do que a V1. Ok? Por quê? Porque o raio dessa figura é maior do que este raio que está aqui, pela nossa definição inicial, que o raio linha é menor do que o raio da figura. Logo, V3 é maior do que V1. Então, agora vamos trabalhar na figura 2 para fazermos essa comparação. A figura 2, que eu vou chamar de V2, de volume 2, é dada de que forma? Observe que ao fazer essa colocação do líquido nessa figura que é um cilindro, porém com a sua base, vamos dizer assim, circular, vamos falar assim, quando esse recipiente ele chega até a metade, observe que eu tenho aqui o quê? A metade de uma esfera, concorda comigo? Que é a metade de uma esfera, logo eu vou trabalhar com o quê? Com o volume da esfera. O volume da esfera é calculado da seguinte forma, ó. 4 πr ao cubo sobre 3. Porém, eu tenho aqui a metade de uma esfera. Então, vamos dividido por 2. Logo, o nosso V2 é o quê? Posso simplificar aqui. Vai ficar 2. Vai ficar 2 πr ao cubo sobre 3, ok? Então, esse é o nosso volume. Então, concluímos o quê? Que o V2 é o quê? 2 πr ao cubo sobre 3, ok? Então, temos que V2 é 2 πr ao cubo, 2 πr ao cubo sobre 3. Com isso, concluímos que V2 é maior do que V3. Ok? Logo, se eu tenho V2 maior do que V3 e V3 maior do que V1, então qual é a nossa alternativa? Letra B. V2 maior do que V3 e V3 o que? Maior do que V1. Então, veja bem, então essa questão, nós trabalhamos apenas fazendo essa análise do exercício. Pode ser feita de uma forma bem mais rápida, porém eu quis demonstrar através da fórmula do volume. Então fica aí, galera, essa questão aí para auxiliar vocês, caso aconteça de ter algum exercício relacionado a esse tipo de análise, ela vai te auxiliar nessas resoluções. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe seu salve, seu comentário e ajude aí a fortificar o trabalho, beleza? Logo mais estamos aí com outros exercícios relacionados à nossa Semana do Enem. Deixa eu ir nessa, galera. Valeu! Fui!